Olá, meu nome é Paula Batista, estou aqui para mais uma mensagem oracular, tirada do livro Oráculo do Reiki, do mestre Johnny DeCarlo. O poema dessa semana é o número 62, Razão. Os perigos nos espreitam mais quando estamos cercados de inimigo, não quando relaxamos a razão, Imperador Meiji. A mensagem é uma alerta para que o consulente tenha muita cautela com os falsos amigos, pessoas de seu convívio próximo, que poderão vir a lhe prejudicar ou colocar em situação de risco. Como diz Voltaire, que Deus me proteja dos meus amigos, dos meus inimigos cuido eu. Dentre os perigos que corremos, há muitos riscos quando temos ao nosso lado falsos amigos, pessoas invejosas que queiram e possam causar-nos dano. A razão, essa capacidade da mente de estabelecer relações lógicas pelo uso do raciocínio, sobrepõe-se às emoções. O ser humano é um animal racional. A razão é uma dádiva do céu, uma faculdade usada para discernir o bem do mal, que permite o processo para se chegar às conclusões. Quando cultivamos razão, diminuímos os males. Os perigos crescem se os desprezamos, afinal, não há inimigos insignificantes. O mestre Mikao Usui aceitava todos para o nível 1 do Reiki, mas pessoas que não tivessem uma boa personalidade, pessoas não transparentes, promotoras de intrigas, fofoqueiras, desagregadoras, mal intencionadas, não eram aceitas para o nível 2. Reflita sobre as palavras de Santo Agostinho. Há dois gêneros de inimigos, os que perseguem e os que adulam. Mas é mais para temer a língua do lisonjeiro do que as mãos do perseguidor. Esse tema eu achei interessante porque ele saiu tanto aqui hoje na mensagem oracular, como no Evangelho do Lar, né, que a gente faz de segunda-feira com a minha mãe. E então eu acho que quando um tema ele sai, né, em duas situações diferentes do dia, né, tem essa sincronicidade, é porque a gente precisa olhar para isso. E eu gosto muito de uma fala, né, do Divaldo Franco. Então existe um vídeo do Divaldo Franco que chama Vale a Pena Amar. E ele coloca, eu vou trazer aqui um pouco da fala dele, eu não lembro exatamente de cor, mas ele fala assim, que vale a pena amar. Que se você não é amado, não tem problema. O problema é quando você não ama. Ele fala para a gente não se preocupar com os inimigos, que todos nós temos inimigos, que isso é secundário, que o importante é não sermos inimigos de ninguém. Mais pra frente, né, da fala dele, ele até anotei algumas coisas aqui pra gente conversar, né? Ele fala que se alguém não gosta de você, não é problema desse alguém, né? Mas se você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ele traz pra gente essa reflexão da nossa responsabilidade. O que importa, a única coisa que eu consigo mudar, cuidar e transformar, a gente já falou em várias mensagens oraculares aqui, que a transformação das coisas que não são boas, elas começam dentro de nós. Então, assim, se cada um se comprometer, né, e não ser inimigo de ninguém, né, a gente acabaríamos inimigos, na verdade. Então, vamos começar por nós, porque assim, o outro, a gente não tem um poder sobre o outro, a gente tem o controle, o poder pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões e pelas nossas atitudes. E ele fala, né, que vale a pena amar, né, que se o outro não ama, também é um problema do outro, mas se eu não amo, é um problema meu. E ele coloca uma coisa interessante, que a primeira pessoa que a gente tem que amar somos nós mesmos. Porque se eu não me amar, né, talvez eu não tenha condições de amar o próximo. Quando eu me amo e procuro melhorar as minhas atitudes e olho para mim com amor, me acolho, né, nas minhas qualidades, nos meus defeitos e começo a fazer a minha mudança, a minha transformação,
a gente percebe, né, o quanto é difícil, né, transformar as nossas atitudes. E quando a gente se ama, investe na nossa autotransformação, né, na lapidação das coisas que a gente precisa melhorar, a gente sente as dificuldades na pele, né? E a gente começa a olhar para as outras pessoas com um olhar muito mais amoroso e entender que não é fácil mudar. Não é fácil você conseguir, né, assim, não se preocupar, né, com os inimigos, né? Somente se preocupar em não ser inimigo de ninguém. Tem hora que a gente se ocupa dessas coisas e isso deixa a gente chateado, mas o importante é a gente conseguir mudar dentro da gente, né? Que independente da ação do outro, eu sou responsável pela minha reação e sou responsável também pelas minhas ações, porque às vezes a gente passa por situações, a gente parar para analisar e falar assim, nossa, por que será que eu despertei no outro esse tipo de atitude? Então, às vezes a gente está dentro de uma relação de trabalho, de família, e acontece lá algum tipo de problema, e a gente tem a mania de olhar para o outro e criticar a atitude do outro. Aí, será que a gente para e fala assim, mas espera aí, o que eu fiz para provocar essa atitude no outro? E quando a gente se ama e se olha com amor e consegue se acolher nas nossas qualidades e nos nossos erros e nos comprometermos com nós mesmos através da consciência nessa transformação, a gente vai olhar para as pessoas com muito mais amor. Então, a gente sabe que existem inimigos. E o que a gente vai fazer? Vamos ter atenção, né? Vamos ter atenção, vamos estar atentos. Isso é importante. Estar atento. Mas mais importante é não ser inimigo de ninguém. Mas muitas vezes a gente está nessa viagem do ego, aonde a gente só quer ganhar, né? O ego, ele é importante. Ele é importante para manifestar nosso propósito na Terra, ele nos leva para frente, é o nosso eu, né? Isso é importante. Mas existe um lado desse eu que precisa ser curado. Um lado desse eu, né, que está, às vezes, vibrando dentro de uma negatividade. Então, peraí, a gente pode fazer escolhas, né? A gente pode fazer escolhas. E quando a gente se desprende disso, a gente tem muito mais capacidade de ser feliz e de tornar as pessoas felizes, de contribuir para a felicidade do outro. Então, o compromisso, a reflexão que eu gostaria de trazer para essa semana é como está, né, assim, as minhas atitudes. Será que eu sou inimigo de alguém? Será que eu não estou amando? Estou com dificuldade de amar? Será que eu estou me amando? Então, vamos jogar toda a luz aqui para dentro de nós, né, iluminar os nossos... iluminar, né, trazer luz, trazer consciência para os nossos aspectos negativos que precisamos transformar e vamos nos comprometer, né, a transformar cada um. O primeiro passo da mudança é a consciência. Talvez, né, essa semana seja pouco para a gente fazer grandes transformações, mas se a gente começar a desenvolver a consciência do que pode ser melhor em nós, já é um começo. Então, essa semana, o nosso compromisso é olhar para nós mesmos e falar, será que eu estou sendo inimigo de alguém? Como estão as minhas atitudes? O que eu posso me comprometer, né, para mudar? Né? Primeiro passo, a consciência. E nos acolhermos nas nossas qualidades, nos nossos defeitos. Porque só sendo generosos com a gente mesmo, a gente vai conseguir transformar. E a partir do momento que a gente se transformar, nós vamos servir de incentivo para os outros e vamos olhar com mais amor para as pessoas que estão tentando se transformar. Essa é a mensagem dessa semana. Gratidão.